Olá, eu sou Rafael Maia e esse é o Estrito Senso Podcast de número 36. E como sempre eu estou aqui com meus amigos, meu fiel escudeiro, meu amigo, meu cliente, Silvio Teixeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo usurpador Rafael Maia. Cara de pouca credibilidade. Para um recadinho para os meus alunos queridos aí do coração. O Rafa, nosso companheiro de sempre, e ao lado aqui, minha grande amiga Camila, que vai dar um pouco de credibilidade para essa bancada que com o Rafael fica sempre muito desequilibrado. Boa tarde, boa noite, bom dia, rapazes, né, da quinta série, pessoas que nos assistem, que talvez estejam um pouquinho acima, assim, em questão de maturidade, não reparem, ao decorrer do programa, melhora um pouco, né, o assunto fica um pouco mais vertical, mais denso, mais interessante. É isso, começamos aqui agradecendo ao canal Universitário, a TV Promove por essa parceria. Estamos agora gravando o nosso quinto programa aqui já, né? Sexto programa, já dá uma semana completa. Um colega nosso faltou na última edição, no último episódio. Por razões de força maior, diga-se de passagem, mas em coração e alma estava aqui presente com vocês. A nossa convidada achou que é um problema com ela, que já é a segunda vez que você fura com ela, né? Pois é, vão ser outras oportunidades ainda. E estamos firmes aqui, graças à nossa querida Ana, ao Luca, ao Lucas, que fazem aí todo esse trabalho por trás das câmeras, né? E permite que a gente possa falar um pouco com esse clima gostoso, agradável, com pouca maturidade, mas muita informação, e essa é a nossa intenção aqui hoje. E nesse clima eleitoral, que se pega nesse ano de 2022, nós trouxemos um assunto que provoca paixões na sociedade brasileira, e eu acredito que provoca paixões, inclusive, de uma forma equivocada, porque nós passamos nos últimos tempos por um grande movimento de combate à política, a valorização dos chamados outsiders, de uma judicialização da política extremamente carnavalesca e grotesca. E junto com essas modificações causadas pela finada, né, nada saudosa Operação Lava Jato, nós tivemos a finalização, né, no julgamento do Supremo, da doação de recursos privados por empresas para as campanhas eleitorais e a instituição do fundo eleitoral, o malfadado fundão eleitoral, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse programa de hoje. Pois bem, e aí, gente, quem quer começar? Quem quer contar uma história de como que rolava, como que virou, como que vai ser? Cami, Silvio, eu? Acho que pode ser você, recapitula pra gente aqui, você, professor. Então vamos lá. Basicamente, até 2014, as campanhas eleitorais elas eram financiadas com recursos dos partidos políticos, que tinham um fundo partidário, que tem até hoje, eram financiados com recursos de pessoas físicas que podiam doar até 10% da sua renda oferida no imposto de renda no ano anterior, e era financiado também por pessoas jurídicas. As empresas também doavam para as campanhas. Com a Lava Jato, e principalmente com algumas denúncias, em virtude de algumas denúncias feitas de que verbas de campanha estavam sendo utilizadas para pagamento de propina, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento um tanto quanto controverso, entendeu que pessoas jurídicas não poderiam doar para campanhas eleitorais ao fundamento de que as pessoas jurídicas não têm vontade política e proibiu a doação por meio de empresas. Os partidos políticos se movimentaram e falaram, olha, se as empresas não puderem doar, não vai ter dinheiro para fazer eleição. E com isso, então, instituíram o financiamento público de campanha por meio do chamado fundão eleitoral, que nesse ano vai distribuir entre os partidos cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais, o que de fato é muito dinheiro. E o que a gente queria discutir aqui agora são algumas questões sobre o fundo, sobre a doação de pessoa jurídica, sobre a doação de pessoa física, sobre a necessidade de um ou de outro e tentar desmistificar um pouco desse maniqueísmo que existe em torno do fundão, né? As pessoas falam que o fundo é péssimo, e eu pessoalmente não gosto muito dele, diga-se de passagem, mas falam isso com o intuito de criminalizar a classe política também,
E esse programa aqui é completamente contra a criminalização da política, porque a gente entende que não existe salvação fora da política. Então vamos lá, Silvio, qual que é a sua opinião sobre esse fundo, sobre a doação de empresas? Então, Rafa, eu acho que, para começo de conversa, a gente chama de fundão, né? Parece um pouco pejorativo. O nome técnico é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que nasceu, como o Rafa nos antecipou, com essa noção de precisarmos dar uma resposta a escândalos e eventuais ilícitos praticados pela classe política num processo de recolher mesmo fundos para custear as campanhas e, consequentemente, também viabilizar o acesso aos cargos públicos. Agora, me parece que a alternativa criada, eu não sei se meus colegas de bancada concordam comigo, ficou pior do que o que já tínhamos. Embora a gente, de fato, tenha que coibir qualquer tipo de desvio e uso inadequado da captação de recursos, o que me parece é que transferir recursos públicos para essa finalidade, num país com tamanha necessidade de aplicação de recursos em setores estratégicos, não me parece ser razoável, especialmente levando em consideração que há aí outras alternativas, inclusive financiamento como era antes, desde que estabelecido sobre regras mais rígidas, mais adequadas. Eu acho, por exemplo, que é perfeitamente viável imaginarmos que o financiamento se desse por particulares, pessoas físicas e pessoas jurídicas, com limite. Estabelecesse um limite ali que desse uma margem razoável para as doações e impedisse que fosse motivo para comprometimentos escusos com doações de empresas, doações de setores empresariais. Eu acho que era perfeitamente viável construir uma alternativa que não levasse exclusivamente esse financiamento para o setor público. De novo, reforçando aquela ideia de que um país com tamanha necessidade de aplicação de recursos em setores mais emergenciais, fica realmente difícil explicar uma cifra como essa que o Rafael trouxe para a gente, 5 bilhões de fundo eleitoral para custear uma campanha do nível que a gente costuma ver as campanhas eleitorais brasileiras. Fica realmente difícil do eleitor aceitar isso como razoável, sabendo que tem fila para osso, para adquirir osso nesse país, tamanho os problemas econômicos que enfrentamos atualmente, né? Embora alguns políticos aí refutem a existência da fome nesse país, a gente sabe que é uma realidade presente, premente, que precisa ser respondida, e talvez esses recursos estariam melhores alocados se a gente estivesse aí discutindo efetivamente os problemas sociais, econômicos, os problemas de ordem de saúde pública que assolam esse país. No nosso último episódio discutimos os problemas da segurança pública. Será que esses recursos não estariam melhores distribuídos se a gente estivesse aí levando algum projeto de segurança pública mais efetivo para as ruas? Então eu realmente fico muito incomodado. Eu entendo a justificativa por trás, uma tentativa de dar uma resposta a problemas ligados à corrupção, a tudo aquilo que a Lava Jato acabou propiciando, que também merece muitas ressalvas, é verdade, mas eu acho que a gente acabou saindo de um buraco e entrando em outro, talvez pior. Não sei se a Camila e o Rafael têm uma visão semelhante, mas a gente está aqui para debater isso. Assim, eu sou uma pessoa que, particularmente, eu tendo a ser favorável à questão do financiamento público de campanha, pensando principalmente quando a gente pega algumas candidaturas que elas não sustentariam pela doação, né? Então, assim, elas não são atrativas o suficiente para que o setor privado, ou eventualmente pessoas físicas, ou se recuperarmos o modelo de pessoas jurídicas, doem para elas. Então, a gente tem ali uma possibilidade de viabilizar uma campanha, de viabilizar a visibilidade. Porque, assim, o direito à campanha, ele é um direito tanto do candidato também como do eleitor, né? O direito à informação, ele é uma via de mão dupla. Ele é tanto o direito de ser informado, quanto também de buscar aquela informação. Então, não existe uma candidatura viável sem visibilidade, sem campanha. Só que aí, a questão é o seguinte: como basicamente tudo que diz respeito à distribuição de verba político-partidária eleitoral, ela acontece proporcionalmente às próprias bancadas dos partidos, né? E ao próprio número de candidaturas. É claro que hoje em dia nós temos alguns partidos que eles acabam recebendo uma cifra muito maior que os outros, e isso de alguma forma talvez não quebre aquela roda, né, da ideia de partidos que acabam se perpetuando dentro do cenário, ou mesmo candidaturas que acabam se perpetuando.
Camila, deixa eu te interromper rapidinho, você volta a falar disso, mas é porque você tocou num ponto que sempre me incomodou e era motivo pelo qual eu fiz minha primeira inserção me posicionando contrário ao fundo eleitoral, porque a justificativa de que vamos permitir que as candidaturas minoritárias, aquelas vertentes ideológicas menos representativas no sentido de atração, como você cita, também conseguiriam realizar suas campanhas, fica completamente refutado quando a gente utiliza metodologia para a distribuição desses recursos, porque a gente acaba dando um volume de dinheiro gigantesco a alguns partidos e os partidos que já eram de menor atratividade continuam ganhando menos recursos do que continuam movimentando esse ciclo da mesma forma. A gente não consegue romper. Você pensar assim, 2%, apenas 2% do fundo é distribuído de uma forma igualitária entre as candidaturas, né? O restante vai sendo fatiado proporcionalmente aos partidos que têm representação no Congresso e tudo mais. É claro que tem que haver algum tipo de proporcionalidade, porque não faz sentido, às vezes, um partido que tem 2 candidatos receber o mesmo tanto que um partido que tenha 20, 30. Mas isso é algo a ser pensado e a ser moldado de uma forma um pouco assim, mais criteriosa. Mas como veio uma resposta imediata, veio com um modelo também que acaba falhando nessa ideia de fato, distribuir recursos para candidaturas que eventualmente não conseguiriam sustentar sozinha. E aí também vem um problema que a gente sempre discute aqui, esse valor chega ao partido. E aí isso também é distribuído internamente ao partido. E aí talvez algumas candidaturas que não sejam nem interessantes para o próprio partido, elas também não ganham o recurso suficiente. Ou então nós tivemos igual os escândalos do Laranjal também, né, candidaturas fantasmas para poder acessar esse valor. Mas eu acho que um primeiro ponto é que a ideia de financiamento público de campanha, né, a ideia da própria democracia, entre aspas, né, financiar a democracia, eu não acho que ela é de todo ruim. Eu acho que ela traz a ideia de que a política e a discussão política e o período eleitoral, ele é tão importante quanto outros setores para se manter. Porque, como o Rafa disse, não existe saída fora da política. E esse é um momento de ápice, de discussão, é um momento assim, embrionário dos governos que vão se estabelecer. Então, acho que é importante pensar nessa ideia de que não é algo a ser demonizado, né? É algo interessante, mas que talvez o modelo que tenha sido de resposta direta acabou deixando essas lacunas ainda. Mas uma coisa assim, né, para terminar essa colocação inicial, que eu acho que é importante, assim, que o Rafa trouxe na fala dele inicial, é o seguinte: a ideia da pessoa jurídica ter ou não vontade política. Eu acho que isso é um tema muito, muito sensível, principalmente, né, no Brasil. É claro que a pessoa jurídica, como pessoa física, ela tem interesses em determinadas vertentes de governo. A questão é que fica sempre o ponto do protagonismo ou do poderio econômico que ela pode influenciar ou não uma candidatura. Então, isso é sempre um ponto muito sensível, que eu acho que também é um tabu que também tem que ser superado, né? Pois é, eu tenho um posicionamento inicial que é o seguinte: me incomoda muito o fundo eleitoral, não pelo fato de que estão tirando dinheiro de outras áreas para investir na democracia. Até porque, se parar para pensar, proporcionalmente não é muita coisa. Dei uma olhada rápida aqui e consegui achar que nós temos em 2022 16.500 candidatos a deputado estadual. Fora os candidatos a deputado federal, que deve ser talvez metade disso. Mais os candidatos a senador, mais os candidatos. Então, proporcionalmente, daria, sei lá, 5 mil por candidato. Para mim, são 2 os problemas do fundo. O primeiro deles é que, por ser financiado todo mundo com recurso público, me incomoda muito ver alguém utilizando o meu dinheiro do pagador de impostos, né, como dizem por aí, para defender pautas que eu não concordo. Então, pessoas defendendo, por exemplo, políticas de morte, políticas de segregação, discriminação, financiadas com recurso público. Isso, para mim, é muito problemático, porque vai cair no bolo do Caixa Único do Tesouro ali. Outro problema para mim, como você já adiantou, é a forma de distribuição. Porque se eu estou falando de dinheiro público, na minha cabeça, esse dinheiro público tem que ser dividido igualitariamente. Então, eu concordo que tem partido que tem que ganhar mais. Eu acho que quem tem a maior bancada tem que ganhar mais mesmo. Talvez a proporção não seja lá essas coisas, considerando só 2%, como você bem adiantou, são para
dividir de formas iguais. Mas eu falo, quando cai no partido, então, sei lá, o partido que mais recebeu foi o PT esse ano. Não, né? foi União Brasil. União Brasil, porque juntou, né? Porque juntou o PSL com Democratas. Então, União Brasil foi o que mais recebeu. Ok. Então, eu pego todo o recurso do União Brasil, pego todos os candidatos do União Brasil e divido igualmente entre eles. Porque não faz sentido o partido poder escolher para quem que ele vai dar. Porque senão a gente vira, né, volta para a lógica da igrejinha ali, que só se beneficia os caciques, os partidos têm dono, a gente sabe. A gente sabe, inclusive, que tem dono que tem 4 partidos. Aqui em Minas Gerais nós temos um fenômeno desse. Um político aí, tradicional, ou nem tão tradicional assim, ele comanda 4 partidos. Então o cara comanda numa eleição 4 fundos eleitorais. E ele escolhe para quem que o dinheiro vai. Respeita ali aquela obrigatoriedade de ser pelo menos 30% na distribuição por gênero, mas eu estou favorecendo uns em relação a outros, utilizando dinheiro público. Isso para mim é problemático. Então, para mim, eu vejo esses 2 problemas no fundo eleitoral a princípio. O primeiro é eu conseguir enxergar certas campanhas que me agridem pessoalmente, sendo custeadas com meu dinheiro. E aí isso é muito ruim. E o segundo é justamente o fato da divisão não ser igualitária. Então vai ter alguém, um particular, que vai escolher como o dinheiro público vai ser distribuído. E geralmente não é de forma republicana. Eu estava pensando aqui, Rafa, enquanto você falava, e obviamente o problema está posto. A gente já, todos aqui parecem concluir que há um problema a ser resolvido, seja mantendo esse financiamento público, seja retornando ao movimento anterior, o problema existe. E aí, quando eu pensava em alternativas durante a sua fala, a gente já tinha outro fundo, né? Um fundo que era destinado diretamente aos partidos, que era o fundo partidário. Ele existe então, é um fundo ainda, diferente, continua existindo. E aí eu me peguei pensando aqui, será que uma alternativa mais viável fosse fortalecer o fundo partidário e condicioná-lo ao partido utilizar da forma como for necessária a manutenção do partido? O partido precisa também custear suas despesas como uma entidade qualquer, mas que nesse bolo de recursos que já existia, se fizesse também os partidos de acordo com regras internas. E aí a proposição do Rafael é interessante, de não ter essa possibilidade de divisão desequilibrada, os partidos utilizando o fundo que eles já têm, que é o fundo eleitoral, que poderia ser incrementado com um pouco mais de recursos, o fundo eleitoral, o fundo partidário, perdão, que dali se extraísse recursos para o custeio das campanhas que interessam aos partidos. Afinal, esse fundo é dos partidos. O que me incomoda é a criação de um novo fundo que se soma a esse e que, de novo, vira uma fonte sem fim de dinheiros públicos, que também tem o problema que o Rafael trouxe, né? O dinheiro que eu estou pagando para financiar muitas vezes um partido com um discurso completamente distinto daquele meu pensamento. Às vezes uma questão que é sensível, especialmente para a minha visão política, está sendo custeada com o meu dinheiro. Não sei se esse fundo partidário, esse fundo especial criado para esse fim, ele foi, mesmo entendendo que era uma saída emergencial, Camila, se ele foi a melhor alternativa. Eu acho que a gente acabou colocando o poder econômico num patamar mais decisivo que ele já era antes das eleições, com as eleições passadas. Eu acho que a gente agora está deixando muito claro e evidente que para ganhar a eleição você precisa de muito dinheiro. Principalmente pelo tamanho do dinheiro que a gente está falando agora. As eleições ficaram mais caras. A verdade é essa. As eleições não ficaram. As eleições, eu trabalho com eleição, as eleições ficaram muito mais baratas. Ficaram muito mais baratas. Para os cofres públicos ficaram mais caros. Sim, para os cofres públicos sim, mas o serviço prestado, ele é mais barato hoje, porque não jorra o dinheiro que jorrava antes, né? Então... Fora também as proibições das formas de fazer campanha, né? A alteração do que você pode... O que você pode Isso viabilizar. É um ponto especialmente importante, né? Mas eu acho que tem uma outra questão. O tipo de campanha, talvez, tem outra questão grave também, que é o seguinte, a gente conversou disso, salvo o melhor juízo, no programa com o Thiago. O fundo eleitoral, ele faz parte das medidas que enfraquecem o funcionamento da República. Para quem diz que nós temos um semipresidencialismo implantado hoje no Brasil, eles utilizam como argumento as emendas de relator e o fundão eleitoral. Emenda positiva, emenda de relator e fundão eleitoral. Com base nesses 3 elementos, o parlamento não precisa mais fazer nenhum tipo de negociação com o Poder Executivo, porque o dinheiro deles já está garantido para poder mandar para as igrejas deles, né, entre aspas, né, para as igrejinhas lá dos
das comunidades, onde eles mandam suas emendas de relator, e o dinheiro da campanha também está garantido, para quem já está lá. E a gente nem falou do orçamento secreto, né? Mas emenda de relator entra aí, né? Que vai mudar Então, todo o jogo de poder. Exato. Então, mas enfim, eu acho isso problemático, e para mim a solução, se a opção for de continuar com o fundão eleitoral mesmo, a gente tem que partir para uma distribuição de forma isonômica, né? Não consigo entender como que pode ter a possibilidade de ter tanto dinheiro público entregue para uma pessoa de direito privado para ser administrado por um particular sem nenhuma relação com o poder público, para ele distribuir da forma como ele quiser entre particulares. Não existe isso em nenhum outro tipo de dinheiro público, nenhum. Se você pegar um dinheiro público hoje para qualquer tipo de convênio, você tem que prestar contas dele, ele tem que ser distribuído igualitariamente, é assim na Lei Rouanet, é assim no Fundo Municipal de Cultura, é assim no Fundo de Saúde, é assim no Fundo de Educação. No fundo eleitoral é entregue para particular gastar como ele bem entender. Então, isso foge completamente à lógica principiológica ali da administração pública. E acho... Sabe o que lembra essa distribuição? Lembra a distribuição de recursos da direito de imagem no Campeonato Brasileiro de Futebol. Sim. Exatamente a mesma lógica. A gente tem ali um grupinho seleto que, por uma questão de exposição midiática, vai ser detentor de mais recursos. E ainda dá para se considerar mais razoável a lógica de distribuição do Campeonato Brasileiro, embora eu seja um grande crítico. Porque é dinheiro privado. É dinheiro privado. Enfim, alguns clubes vão dar mesmo mais retorno de visibilidade. Mas vai gerar a mesma distorção que a gente está vendo no futebol. Alguns muito ricos, outros muito pobres, e a competitividade fica comprometida. A competitividade eleitoral ficará comprometida fatalmente. E eu acho que esse é o principal problema. Eu acho que, assim, igual eu falei, eu acredito que a ideia de um financiamento público de campanha, em contraponto ao financiamento privado, é uma ideia embrionária com uma forma de garantir aquele princípio básico das eleições, que é paridade de armas, paridade de igualdade entre os candidatos, né? Então, a ideia de tentar conter o abuso do poder econômico. Então, quem tem muito lobby com o setor privado teria mais investimento em suas campanhas, teria mais visibilidade, teria aptidão para ganhar as eleições. Então, acho que a ideia embrionária é muito interessante. Só que aí, ela acaba esbarrando em uma chaga, que é a questão de como os partidos políticos efetivamente ocorrem no Brasil. Que é se, de fato, há uma democracia dentro dos próprios partidos. E aí, cai nessa chaga, que é uma chaga que vem sendo discutida há muitos anos, mas que eu acho que a gente até comentou isso em algum outro episódio, mas que acabou sendo interrompida porque, com a criminalização da política, criminalizou-se também os partidos. Então, parece assim, ao invés de a gente tentar continuar a discutir sobre forma de horizontalizar as relações intrapartidárias, a gente simplesmente vamos excluir os partidos. E aí é um outro problema também. O Brasil, assim, ele tem poucos partidos consolidados. Hoje em dia você tem cartéis políticos. Deixa eu fazer uma pergunta, cabeça. Você não acha que já tem partido demais, não? E esse é um problema que a gente ainda não enfrentou no Brasil, né? Na verdade, não, é isso que eu falo. Assim, está enfrentando agora, né? Eu quero falar o seguinte, a gente tem poucos partidos consolidados. O que a gente tem são legendas de cartéis. E aí há sempre aquele troca-troca, que é o problema da pouca ideologia consolidada partidária. Então, assim, a gente tem poucos partidos que talvez tenham uma identidade partidária consolidada no Brasil que segue. O que a gente tem são siglas que ficam trocando. Agora, por exemplo, né, tivemos aí duas siglas que se uniram de novo, o DEM já era outra, já virou outra, então a gente tem esse troca-troca para, na verdade, justamente dançar dentro do regramento eleitoral para ver o que é mais vantajoso. Onde que é melhor esse candidato se lançar, porque ele vai ter mais chance. Então, assim, e aí, isso tem que ser enfrentado. Eu espero que, se a gente retomar um curso de uma normalidade mínima institucional democrática, a gente possa retornar com esse tipo de avaliação e de crítica, para justamente aperfeiçoar. Porque da forma como talvez esteja sendo fatiado agora, vai, assim, cair de novo no problema dos caciques políticos. Fechamos aqui? Vamos lá. Vamos para nossas dicas culturais, então? Toda semana, com convidado ou sem convidado, a gente distribui com a nossa imensa sapiência, com a nossa imensa curadoria, com a nossa qualidade crítica, dicas culturais para todos vocês, para tornar a vida de vocês mais leve, mais agradável, mais feliz e mais culta. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa, primeiro, que sempre tem ótimas dicas culturais, certamente chegou nesse estúdio aqui com as 12 dicas culturais. O que você tem para nós aí, Silvinho?
Deixa eu abrir aqui, acessar meu hall de dicas aqui e selecionar uma que não é possível, a nossa audiência aqui, não é possível que passe em branco sem que todo mundo assista. Eu tô falando de uma das maiores produções da televisão brasileira, perdão, da televisão mundial, que vai certamente aí reverberar durante todo o ano e vai ser fonte aí de muitos debates nos grupos do WhatsApp, nas conversas de botequim e... Não, provavelmente não, não conversa de botequim não, acho que não. Mas certamente vai ser para aqueles que apreciam cinema, TV, vão de fato estar aí atentos a essa grande produção que a Amazon Prime colocou no ar, que é O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. É uma série baseada na trilogia do Senhor dos Anéis. O nome deve ser chato, viu? Não, é sensacional. É uma coisa... Primeiro, as imagens, a qualidade audiovisual, é tudo muito perfeccionista. É a série com o maior orçamento da história da televisão. Só para vocês terem dimensão do tamanho desse projeto. Portanto, você gostando ou não do Senhor dos Anéis, parece que o nosso amigo Rafael aqui, com o mau gosto que lhe é peculiar, não gosta do Senhor dos Anéis, mas apesar daqueles que eventualmente também não curtam, vale a pena dar uma oportunidade para a série, que vai contar uma história que é precedente à história retratada na trilogia dos filmes e que vai mostrar como os Anéis de Poderes foram forjados até chegarmos na história dos filmes que vocês já conhecem. Portanto, a minha dica é assista Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que é uma série imperdível. Vocês vão ficar certamente satisfeitos quando assistirem. Hoje eu vou ficar só na cultura pop mesmo, vou deixar os nossos colegas aqui com com o seu repertório de culturas para além do mundo pop para contribuir com vocês. A pessoa que assiste Senhor dos Anéis e não dorme já tá morta por dentro há muito tempo. Mas enfim, a gente não pode levar uma a sério, né? Qual é a sua dica, Camis? Então, eu vou ficar também na cultura pop, mas só fazendo uma observação sobre a dica do Silvio, né? Eu não sou assim, a maior fã de Senhor dos Anéis, apesar de ter assistido Hobbit, eu acho que são produções interessantes e são produções que, no fundo, falam de disputa de poder. E como o poder corrompe. E Os Três Anéis é justamente sobre isso a história dos Três Anéis, né? Bom, talvez até numa oposição kantiana, né, do pessoal elfo com a ideia do ser amoral. Enfim, né, não vamos aqui entrar na filosofia do Senhor dos Anéis, mas é uma dica interessante. Eu também vou me manter nessas séries ficcionais que também são oportunidades para a gente refletir de uma forma alegórica sobre relações de poder e governo e disputas e lugares. Eu vou indicar a série que eu assisti, o primeiro episódio recentemente, House of Dragon, que é justamente Game of Thrones The Beginning, né? Game of Thrones Before Game of Thrones. Justamente contando a história da casa Targaryen, que é a casa antes quando a gente começou a assistir Game of Thrones, que é a casa que tinha caído, né? A casa da Daenerys, enfim. Assisti o primeiro episódio, achei super interessante. Vale a pena Rafael, continuar. Com certeza não faz ideia do que a gente tá falando aqui, cara. Game of Thrones, não? Não, eu gosto, eu tô me divertindo com a pronúncia. Assim, entendi. A pronúncia tá maravilhosa. Como é que é? Game of Thrones. Game of Thrones. Mas fica aí minha dica, House of Dragon, HBO Max. Quando vocês assistirem esse episódio, provavelmente já vai estar aí no 3º ou 4º da série, mas vale a pena, assista. Maravilha. Eu tenho 2 dicas culturais hoje, também do mundo pop. A primeira dica é uma série que também está na Amazon Prime, que é Gil em Família. Em casa com os Gil, na verdade. Em casa com os Gil. E que tem a família do Gil. Que tem a família do Gil, na verdade. É o Gilberto Gil, comemorando 80 anos. E aí a Preta Gil tem uma ideia de fazer uma turnê internacional com o pai dela, que ela nunca tinha feito. E aí eles se reúnem em família, todos os filhos, todos os netos, os bisnetos, para planejarem essa turnê, escolherem as músicas, ensaiarem. E certamente o Gilberto Gil é uma das maiores entidades que nós temos vivas no nosso país hoje. Vale a pena assistir. Um sonho de vida é ter assim a serenidade, a maturidade do Gilberto Gil. É emocionante, é muito gostoso. Inclusive tem show em Belo Horizonte, dia 18 de setembro, e lá estarei eu com a minha amadíssima esposa para poder vê-lo, né, enquanto ainda é vivo. Aliás, a galera, tá todo mundo aí completando 80 anos, Gil, Caetano, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, o Chico Buarque é um pouco mais novo. Se você puder, prestigie essa galera enquanto eles ainda estão por aí. Quando a gente consegue comprar ingresso, né? Porque eu tentei comprar do Chico. Eu realmente tentei comprar ingresso pro Chico e foi impossível. Massa. E a segunda... Aceituações, viu, gente? Patrocina a gente.
E a Financiamento segunda privado dica, do podcast. inclusive, se a TV promove o canal universitário, precisar de alguém para ir cobrir esses shows, a gente pode ir. Pronto. Como imprensa. Gente, E mas é aí, verdade. É uma oportunidade boa da gente Estrito ir. senso pop. Excelente A gente pode oportunidade. A gente Fazer um vai como, spin-off aqui do programa. imprensa, né? Fica a dica aí para nossa produção, viu, Ana? Pleitear esse tipo de recurso aí com a casa. Mas se não quiser, não tem problema. Não tira a gente daqui por causa desse pedido, não. Que não é segundo as intenções. A minha segunda dica, queridos, é um podcast que eu descobri por acaso e eu maratonei também. São 8 episódios. Esse podcast chama-se Projeto Querino. E o Projeto Querino conta algumas partes da história do Brasil numa visão afrocentrada, numa visão do povo negro. E tem uma frase que marca os episódios que é muito interessante, é muito verdade, que existe de fato uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro responsável por construir toda a riqueza desse país. Toda a riqueza desse país foi construída com base em mãos de pessoas pretas, escravizadas. Então, se você aí ganhou alguma herança, se você aí tem uma condição boa na sua vida, saiba que em algum momento da sua história isso se deve ao trabalho de pessoas pretas que vieram para cá escravizadas. Então, é importante a gente conhecer a nossa história e valorizar que isso certamente, o podcast mostra, a história, a cultura, a tradição do povo negro está na nossa origem, está na nossa essência, e tudo que de melhor nós temos tem mãos pretas envolvidas nisso. Fica a dica, Projeto Querino. Fechamos? Chamo sempre. É isso então, foi mais uma alegria, um prazer, apesar do Silvio poder ter essa conversa com vocês aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado, TV Promove, Canal Universitário, Ana, Luca, Lucas, todo mundo que fica por trás aí. É sempre um prazer e uma alegria. E se você quer expor sua marca no Estrito Senso Podcast, mande um direct lá, nos patrocine. Nós estamos atrás de investidores. Patrocinar esse programa é um investimento para sua empresa. Deixa a nossa rede social aí pra galera. É isso. Sigam lá o Estrito Senso Podcast no Instagram. Isso. Siga o Silvio. Qual que é o perfil, Silvio? @Silvio Teixeira. Qual que é o perfil, Camis? @Camila RCS. RCS. Parece aquele negocinho que a gente recebia antigamente, não tinha um trem assim? RSS. RSS. O meu é @Rafas Maia. E é uma alegria sempre estar com vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.